6. Quem achou, diga assim: achei. Quem não achou, diga: me dá um segundo, pastor. Então, estou vendo que acharam mesmo. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, pudesse conduzir presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém. Oremos. Senhor, nós temos muitas necessidades, mas temos aprendido que não existe necessidade maior do que ouvir a tua voz. Para que nossos ouvidos sejam capazes, nosso coração seja sensível o suficiente, nossas mentes pequenas também, para compreender a sua palavra e aquilo que tu queres falar conosco hoje. Abençoa-nos nesse momento, para a glória do teu nome nós te pedimos. Amém e amém. Eu quero falar com vocês hoje, meus irmãos, sobre paradigmas, sobre quebra de paradigmas. Mas antes, vamos um pouquinho ao texto, para nos situarmos no texto. Vocês leram um trecho onde Saulo, que depois foi conhecido como Paulo, o nome é o mesmo, né? Só é o nome romano, é o nome hebreu. Então Saulo, ele era o perseguidor da igreja, o perseguidor do cristianismo, dos cristãos da época. Um capítulo 2 antes, você vai olhar na Bíblia que houve a morte do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Paulo estava presente enquanto algumas pessoas apedrejavam Estevão. E ali ele assistiu, ele foi à chapelaria do pessoal, porque ele segurou as roupas, as capas daqueles que apedrejavam o Estevão. E ele assistiu aquela cena cruel e viu a morte de um grande homem de Deus por apedrejamento, simplesmente porque pregava o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e pelas mãos de Estevão coisas preciosas, maravilhosas aconteciam, sinais aconteciam. Um diácono da igreja chamado Estevão, ele é apedrejado, é morto. Paulo ali está vendo aquela cena, mas aquilo vai fomentando no coração de Paulo, ou Saulo, se você preferir, é a mesma pessoa. E ali ele arruma uma comitiva, pede autorização da liderança religiosa, também autorização para os romanos, para que ele vá para vários lugares fora de Jerusalém prender e maltratar pessoas que confessassem Jesus como seu Salvador. E ele sai naquela expedição, eu vou resumir bem a história. Ele está indo a uma cidade, conforme lemos, chamada Damasco. Essa cidade até hoje está lá na Síria, é ali mesmo. Ele estava indo para Damasco e no caminho algo surpreendente, inusitado acontece. Um brilho como o sol deixa Paulo cego. Ele cai. Nós entendemos que ele estava numa montaria, ele estava liderando uma comitiva, e ele cai cego, não enxergando absolutamente nada. As pessoas que estavam com ele ficaram confusas, e de repente ele escuta uma voz que diz a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele responde: mas Senhor, quem és tu? Não sei quem está falando comigo. Aí a voz responde: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está verde? Foi. Então, Saulo
Então Saulo vai dali, conduzido por pessoas, cego, vai até Damasco, e lá Deus fala com um rapaz chamado Ananias, um homem de Deus, e ali Saulo é hospedado por alguém, e ele está na casa de alguém, orando, sem comer, cego, e na sua oração ele vê alguém chamado Ananias colocando as mãos sobre ele, e ele voltando a enxergar, e Deus está do outro lado da cidade tratando com um homem chamado Ananias, dizendo: Ananias, vai lá até a rua chamada direita e ora por um homem chamado Saulo, porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu evangelho, por causa do meu nome. O Ananias entra em pânico e diz: Senhor, eu ouvi falar desse homem, ele é terrível, ele é cruel, ele tem maltratado pessoas, ele veio com ordem de prender pessoas. E Deus diz: Ananias, vai lá, porque ele já sabe, e ele já viu que um homem chamado Ananias vai orar por ele. Vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim. Bom, vai o Ananias lá, entra na casa, aí está lá o Paulo, ceguinho da Silva, perdido, orando, confuso, e de repente o Ananias entra e diz: irmão Saulo, eu vim aqui para que tu recobres a visão. Põe a mão sobre ele. Paulo começa a enxergar, e ali começa a nascer o maior homem de Deus, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo da história da igreja, o maior servo de Jesus Cristo que a Bíblia relata, principalmente nos períodos da igreja do Novo Testamento. Ali nasce Paulo, o apóstolo. E esse texto me chamou a atenção. Eu disse para vocês que vou falar sobre. Vocês já esqueceram? Ah, ainda bem. Pensei que vocês já estavam jantando, comendo pizza já, só com o corpo aqui, né? Então eu quero falar com vocês a respeito de paradigma. Quando Deus fala com Paulo, Jesus fala com Paulo: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava falando uma figura de linguagem que era de um animal arredio, um cavalo selvagem ou um boi, que se desgarrou do caminho, e o tratador ou o dono está tentando conduzi-lo para o caminho de volta, e o boi, o cavalo não quer vir. Aí ele pega um ferro pontudo, que é chamado de aguilhão, e começa a espetar o boi, machucar o boi, para que ele venha para o caminho. E o boi vai resistindo e vai escoiceando, e quanto mais ele dá coice, mais ele recebe ferrão, e vai resistindo vir para o caminho. Então quando Deus diz para Paulo: olha, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, significa o seguinte: Paulo estava vendo um movimento em Jerusalém, algo totalmente sobrenatural acontecendo, principalmente depois que um tal de Jesus de Nazaré caminhou por aquela região. E ali muita coisa aconteceu, sinais miraculosos aconteceram, pessoas mortas ressuscitaram, paralíticos andaram, cegos enxergaram, leprosos foram purificados, pessoas se alimentaram, mais de 15 mil de uma só vez, quando ele multiplica pão através de 5 pães e 2 peixes, e tudo isso está acontecendo em Jerusalém. E aquele Jesus de Nazaré, ele de repente, por uma tramóia dos fariseus, ele é acusado, ele é blasfemado, e os romanos o penduram numa cruz, e ele morre ali, e aparentemente parece que tudo que ele disse e falou morreria com ele, e provavelmente morreria mesmo. Só que ele é crucificado na sexta, mas ao domingo pela madrugada, Pedro vai escrever em Atos que soltas as ânsias da morte, porque não podia contê-lo, ou seja, a morte não aguentou, teve náusea e teve que botar o Senhor Jesus para fora, e ele ressurgiu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! E esse Cristo que ressuscita ao terceiro dia, ele pega algumas pessoas que já estavam andando com ele, fica por 40 dias aparecendo entre eles, ele senta, come peixe, o pessoal põe a mão nele, ele diz assim: não é um espírito qualquer,
vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber virtude, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, e até os confins da terra, vocês vão testemunhar do meu nome. E ele está falando isso, e de repente o pessoal olha, ele está subindo de volta aos céus. E o pessoal fica olhando para cima, e de repente aparece um anjo e diz: o que vocês estão olhando, homens galileus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir de volta ao céu é o mesmo que um dia voltará. Ele vai voltar. E de posse dessa virtude, de posse desse poder, e de posse dessa promessa que ele vai voltar, eles se espalharam por todo mundo. E depois da morte do Estevão, que houve esse desencadeamento de gente indo para todo lado, uma perseguição, a igreja foi espalhada. E Paulo é um perseguidor da igreja. Paulo presenciou muita coisa que aconteceu ali em Jerusalém, só que ele estava resistindo a essa verdade. E Deus precisou usar de uma forma um tanto quanto radical, um tanto quanto extrema. Por isso que ele usa essa figura do animal escoiciano, do aguilhão, para que Paulo pudesse entender que as convicções que ele tinha a respeito de Deus, porque veja, irmãos, um pequeno parênteses, Paulo estava fazendo tudo aquilo em nome de Deus. Era um zelo absolutamente maravilhoso por Deus, entendendo que a seita do tal de Jesus de Nazaré estava contaminando a religião do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão e de Moisés. E aí ele começa a perseguir o pessoal em nome de Deus. Só que Deus vai dizer para ele: Paulo, esse teu zelo está no caminho errado. Mas ele não conseguia enxergar, não conseguia perceber. Deus mostra uma cena para ele, que é o Estevão sendo apedrejado só por pregar o Evangelho. E enquanto Estevão está ali naquele processo quase que de morte, ele vê Estevão prostrado e as pedras o atingindo. Ele olha para os céus, e a Bíblia diz que o Estevão vê o céu aberto, e ele vê o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E ele escuta da boca do Estevão algo totalmente inusitado também, porque se fosse eu ia falar: Senhor, julga esses caras, faz justiça com esse pessoal, estou me matando, não fiz nada. Mas ele escuta da boca do Estevão uma outra lei que ele não conhecia. Estevão olha para o céu e diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Pensa, gente, alguém atacando pedra no cara, o cara morrendo, sangrando, caindo, suas roupas ensanguentadas, e não dá para a gente dimensionar as dores de alguém morrendo apedrejado. E ao invés de ele mencionar algum juízo, Deus faz justiça. Ele vai dizer assim: Senhor, não coloque sobre esses homens esse pecado. Era Deus tratando com Paulo sobre uma lei que ele não conhecia, que era a lei do perdão, que era a lei do amor, que era a lei da misericórdia, que era a lei da compreensão. Ele não conhecia, porque essa não era uma lei da religião, do farisaísmo. Essa era uma lei do Cristo. Aleluia. E ali, mesmo com essa mensagem tão latente, tão clara, Paulo continua irredutível. E aí Deus: eu vou ensinar o Paulo, já que ele está resistindo, ele vai ter que quebrar esse paradigma. Então o que é um paradigma? Paradigma fala de modelo, paradigma fala de padrão ou padrões. Paradigma fala de tradições, tradições familiares, tradições religiosas. No caso de Paulo, tradições religiosas também familiares, milenares, que ele não queria se render e entender que todo aquele zelo de Deus que ele estava tendo estava valendo de nada. Ele estava na contramão do próprio Deus. Então Paulo teve que quebrar esse paradigma, e Deus, para que ajudasse Paulo a quebrar esse paradigma, cega ele no meio do caminho. Então, por exemplo, o que é paradigma? Nós, né? Só para você entender o que é paradigma, nós temos as nossas próprias orientações de saúde, sim ou não? Quando a gente está doente,
Qual é o correto quando você está doente? Primeira medida que você faz: você está doente, o que tem que fazer? É isso que a gente faz? Não. A gente já tem as mandingas já todas. A gente já sabe, não, dá esse daqui já que a fé passa, faz esse chazinho de camomila com não sei o quê. A gente já tem as nossas orientações de saúde. Então nós somos assim. Nós também temos as nossas orientações de saúde e de perder peso. Alguém que está fora do peso e quer perder peso tem que fazer o que mesmo? E aonde? E no endócrino, nutricionista, porque ela precisa de uma dieta, de uma ajuda profissional para perder peso. É isso que a gente faz. Você está no caixa do mercado e você vê uma revista lá assim: dieta do gengibre, perca 10 quilos em 2 semanas. Você vai lá, põe o carro e vai na feira, compra 5 quilos de gengibre e sai que nem um dragão com aquele bafo de gengibre para todo lado, achando que vai perder peso. Agora o problema é que essas orientações de saúde às vezes não servem. Às vezes funciona para um ou para outro. Entende o que é paradigma? Só para você entender mais ou menos como funciona o paradigma, para a gente entrar no texto de Paulo, nas lições para a nossa vida. Essas orientações de saúde às vezes funcionam. Eu fui vítima certa vez da hemorroida e foi um negócio difícil. Eu acho que um homem de Deus não devia passar por um processo desse. Eu acho que foi injusto. E aí, os irmãos, todos eles têm um remédio. É babosa com não sei o quê, é folha da bananeira molhada não sei na onde, é o figo que você puxa o caldo, faz um chá, e toda a receita que dava para Soraya, vamos fazer isso aqui. Vinha lá, vira aí, lá vai a minha enfermeira lá. Eu falo: Jesus, tem misericórdia. Na verdade, o negócio melhorou e eu nem sei qual foi das mandingas. Eu não consigo nem receitar para ninguém porque melhorou mesmo. Se foi a babosa, se foi o chá de não sei o que, esquentado com sei lá, asa de morcego, perna de barata, né? Os negócios doidos. Mas às vezes funciona, e quando funciona, aí o que acontece? Se torna um paradigma. Você quer receitar isso para todo mundo, dizendo: faz assim, porque assim é o certo. Isso é o paradigma. Só para exemplificar um pouquinho. E nós criamos paradigma para tudo. Você tem alguns padrões e modelos do seu trabalho, algumas formas de você executar. Numa máquina que o outro faz diferente, você faz de uma forma que rende mais. Você tem os seus próprios paradigmas. Eu, por exemplo, quando eu tinha 19 anos, eu tinha moto, só tinha moto, tinha carteira de moto. Eu comprei um carro e comecei a dirigir um carro sem ter habilitação. E fiquei um ano dirigindo. Alguém falou para mim: você não tem carteira de motorista, só tem de moto, você tem que tirar a carta. Eu falei: puxa, é verdade. Aí eu fui na autoescola, cheguei lá para o cara: eu quero tirar a carteira. Eu já tenho a minha de motoqueiro aqui, eu quero tirar para dirigir carro também. Aí ele fez todo o procedimento, tá? Falou: quantas aulas você vai fazer? Eu falei: nenhuma. Eu já dirijo um ano. Estou andando para cima e para baixo há um ano dirigindo. Então tá bom, fiz lá o exame escrito e tal, simulei lá, passei, depois estudando. Quando eu fui fazer o exame prático, estava toda a turma no carro da autoescola em pânico, tomando chá de maracujá, todo mundo assim, ó, umas 5 pessoas lá. E eu dando risada deles: vocês estão nervosos? Mas eu estou sossegado, isso aí você vai dar uma volta no quarteirão. Ai, mas é difícil, ai, não sei o que, todo mundo assim. E eu tudo assim. Aí foi um, passou, e voltou comemorando. Aí foi outra menina, passou, voltou comemorando. Aí foi outra, e fui o último. Aí eu fui, entrei no carro: bom dia. O cara olhou pra minha cara, nem deu bom dia. Eu entrei, saí, dei a volta no quarteirão, parei o carro, puxei o freio de mão. O cara olhou pra minha cara: o senhor está reprovado. Eu falei: o quê? Como assim eu estou reprovado? O senhor não deu nem seta para sair, nem seta para parar, nem na baliza o senhor deu seta. O senhor bateu com o carro na guia da estacionamento 2 vezes. É por isso que o senhor está reprovado. Aí eu entendi que para dirigir não podia ser do meu jeito, mas tinha que ser do jeito que a legislação de trânsito exige que dirija. Aí eu voltei na autoescola, humilde. Eu queria fazer umas aulas, umas 3 aí, só para a gente pegar o jeito. Fiz as aulas, fui lá e passei. Então, qual é o nosso problema, irmãos? A gente paradigma com a vida espiritual. A gente cria uma forma que nós desenhamos, que nós fazemos, e
e achamos que estamos vivendo isso. Paulo estava vivendo segundo um zelo de Deus maravilhoso. Eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo porque eu amo Deus, amo Jeová, amo Deus de Israel. Ele tinha certeza que estava agradando a Deus e não estava. Então às vezes nós criamos paradigmas. Por exemplo, uma pessoa da minha família está frequentando igreja evangélica há mais de 10 anos. Aí você diz para ela o seguinte: já se batizou? Ela diz: não precisa, eu já batizei quando era criança. Mas peraí, criança não batiza. Não, mas eu não preciso, eu já batizei quando era criança. Tá, mas a Bíblia está dizendo que é ordenança, é a ordem de Jesus. Não, mas eu não preciso. Aí você diz assim para ela: você tem que perdoar algumas pessoas e pedir perdão para outras também. Não. Isso aí eu trato com Deus. Não tem nada contra ninguém. Eu já falei com Deus, já perdoei, e Deus já me perdoou, está tudo certo. Tá, mas e as pessoas? Então ela acha que para ela é assim, ela cria um paradigma pessoal dela. Aí você fala para ela de dízimo e oferta: não, de nada, a gente dá quando sente no coração. É assim, não tem isso não. Eu falei: mas na Bíblia tem. Não é assim não. É quanto a gente sente. Aí você diz para ela: minha igreja tal, mas na cabeça dela também está assim. Sua igreja? Vai dar um dia lá para a gente, com seus irmãos, com essa igreja? Não, eu tenho a minha igreja. Na cabeça dela, ela dá a entender que a igreja dela é a única de verdade. O resto tudo não presta. Isso é paradigma. Tem gente que acha que só a igreja dele que leva para o céu. Se um dia você me ouvir dizer aqui que só essa igreja é a certa, pode me internar no hospício, pode ir embora procurar outra igreja. Eu fiquei louco aqui. Tem muita gente que vem no reino de Deus de uma forma muito mais intensa do que a gente aqui, muito melhor. Tive almoçando num curso quinta e sexta o dia todo. Tive a felicidade de almoçar com um pastor que está pastoreando no Maranhão, em São Luís do Maranhão. O cara já me fez quebrar paradigma em meia hora de almoço. Então, meus irmãos, nós criamos paradigmas. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Quando a gente cria paradigma e fazemos isso, nós invertemos a polaridade das coisas. Então, esses dias eu estava conversando com alguém a respeito de uma pessoa que reclama da vida, e está sempre mal, está sempre triste, está sempre angustiado. Mas nessa conversa com a outra pessoa, não é que a gente estava julgando e nem fofocando, mas a pessoa coloca tudo que tem na vida na frente do reino de Deus. Então, quando a Bíblia estabelece uma ordem em Mateus 6,33, quando ele olha para os discípulos e vê o pessoal tudo ansioso, preocupado, porque estavam andando atrás de Jesus e estavam vivendo de donativos, de ofertas, eles começaram a ficar preocupados. Aí Jesus começa a falar: por que vocês estão preocupados, hein? Como que vocês vão comer, como que vocês vão beber, como que vestir, quanto ao vosso corpo? Olha para as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Já viu passarinho plantar, fazer horta? Não. Mas o Pai Celestial alimenta e sustenta. Vocês valem mais do que passarinho. E por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Dá uma olhada para os lírios. Olha que coisa linda, um lírio do campo. E digo a vocês que nem o Salomão, no auge, no ápice, no apogeu da sua glória, se vestiu como um lírio como esse, que hoje está aqui, amanhã não está. Vocês valem mais do que lírios do campo. Aí Jesus vai dizer para ela: vocês façam o seguinte, busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E os gentios, eles estão preocupados com isso, com você que não seja assim. Basta a cada dia o seu mal. Então a pessoa coloca tudo: trabalhar até mais tarde, visitar parente, passear, evento social, familiar, esportivo, tudo, qualquer coisa vem na frente do
sei o que acontece comigo, não sei, eu estou esfriando, eu não sei, a minha vida está tão ruim, eu não sei, eu estou angustiado demais, estou deprimido. Espera um pouco, você está com a ordem invertida. Mas quando você fala assim, busca o reino de Deus, a pessoa entende outra coisa, ela já tem um paradigma. E ela não larga as suas conveniências para falar assim, não, Deus é, na minha escala de prioridade, o número 1. Ele está ali no 7º, no 8º, no 9º, no 11º, depende da época do ano. Depende do que está acontecendo nesse mundão afora, Deus vai ocupando as posições dele. Então, a vida não vai mesmo, por causa desses paradigmas. Então nós precisamos romper paradigma. Aquela coisa que vocês adoram, eu sei que vocês gostam disso. Vira para o seu irmão e fala não sei quem, não sei, eu sei que vocês gostam disso. Eu odeio isso, mas eles fazem comigo, eu vou fazer com vocês. Vira para o seu irmão, olha para ele e diz, nós vamos quebrar paradigmas. Diga para ele. Eu não sei quem começou com isso, eu odeio isso, gente. A primeira vez eu até falo, a segunda eu já falo meio bravo, na terceira eu não vou falar nada. Eu quero vir aqui para escutar, para ficar falando. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para o texto de Paulo, lá em Atos 9, essa questão de paradigma e essa cena que foi um divisor de águas na vida do maior homem de Deus, do maior servo de Jesus que andou por essas terras, que andou por esse mundo, o apóstolo Paulo. Vamos lá então. Quando nós nos recusamos a ir contra os paradigmas, conceitos, opiniões que não estão de acordo com a verdade divina na palavra de Deus, presta atenção, Deus pode sim usar de uma maneira radical, extrema, para nos fazer entender sua vontade. Eu vou repetir isso. Em primeiro lugar, olhando para o Paulo, uma experiência radical extrema, cego no meio do caminho, caiu numa montaria do cavalo do camelo. Quando nos recusamos a ir contra nossos paradigmas, os nossos eu acho, os nossos eu penso, que estão fora da verdade, da palavra de Deus, da verdade divina, Deus pode sim usar de uma maneira radical para nos fazer entender a sua vontade. Ou seja, a gente pode cair no cavalo. Viu? A gente pode cair no cavalo para aprender algumas coisas. Paulo poderia ter aprendido sem isso, com aquilo que ele já viu em Jerusalém, com aquilo que ele ouviu falar ali, e com aquela cena do Estevão, demonstrando um caráter do Cristo, sendo apedrejado, mas ele precisou de uma forma mais extrema. Qual é a forma que Deus precisa tratar comigo, que Deus precisa tratar com você, que Deus precisa tratar conosco, para nos entendermos a sua vontade? Será que é extrema? Será que ele vai ter que usar uma medida um pouco mais apertada? Para a gente falar, pera um pouco, não, peraí. Até agora, Senhor, eu achei que o Senhor estava meio equivocado ao meu respeito e à minha vida, mas agora eu entendi que o Senhor está certo. Porque tem uns crentes que eu vou te falar, você mostra o texto da Bíblia, ouvi pedir um conselho para o pastor, aí você diz, irmão, você está querendo fazer isso, eu também faria isso no seu lugar, eu sei, é isso mesmo e tal, mas a palavra de Deus diz que a gente não pode fazer isso. Aí ele diz, pastor, não vem com Bíblia não, não vem com Bíblia não. Eu falo, eu vou com quem então? Não vem com Bíblia não, porque a coisa é assim, assim, assim. Não, pera um pouco, a nossa regra de vida, de fé, de prática é isso aqui. Isso aqui precisa reger a nossa vida, senão a gente é reprovado no exame. Então a gente cria um paradigma. Então para tudo a gente tem um remédio. Então Deus pode usar de uma medida. Provérbios 29, versículo 1 está assim: o homem que várias vezes repreendido endurece a cerviz, no fim será destruído sem que haja remédio. Eu vou traduzir na linguagem de hoje do pastor, filósofo contemporâneo, pensador pós-moderno Jair Sanches. O cabeçudo que escuta e entra por aqui e
sai por lá, um dia a casa cai. Porque você vai indo. É que nem o pessoal no Éden. Ó, vocês podem comer o que vocês quiserem, mas não come dessa árvore aqui. É tudo lícito para vocês, inclusive a árvore da vida. Essa do conhecimento do bem e do mal não come, porque se vocês comerem, vocês morrem. Beleza. Aí aparece lá a cobrinha lá. Aí a Eva olhou e disse: amiga, eu disse: Eva, como você está? Eu estou bem. É verdade, Eva, que vocês não podem comer nada aqui. Já chegou chutando o pau da vaca. Não, quem disse isso? Deus disse que vocês não podem comer nada. Não. Deus falou que a gente pode comer de tudo aqui, menos dessa árvore. Ah, é? E por que vocês não podem comer dessa árvore? Ele falou que a gente vai morrer se comer dessa árvore, então eu não vou comer. Vai morrer nada. Deus está tirando com vocês são inocentes demais. Deus não quer que você chegou aí, pode comer, vai morrer nada. Aí a mulher olhou. Ai, eu já acordei com uma vontade de comer alguma coisa mesmo. Eu não sabia o que. Porque a mulher tem isso, né? A minha de vez em quando eu estou com vontade de comer alguma coisa. Meia-noite. Doce ou salgado? Eu não sei, eu acho que é doce, mas talvez seja salgado. Ela olhou, pegou a fruta e comeu. Quando ela comeu, ela lembrou: puxa, eu vou morrer. Vai vir um raio, uma flecha, um carro de fogo, um trator passar por cima de mim, uma rajada de R-15 de fuzil, e não aconteceu nada. Aí o Adão chega: e aí, gatona, como é que você está, princesa? Aí, tudo bem? Tudo bem, Adão, olha que delícia. Você comeu desse trem? Eu comi, mas olha aí, estou vivinha. E ó, eu tive forma inteirona. O Adão vai e come e não acontece nada. Porque Deus disse que eles morreriam, mas eles não entenderam a mensagem. A vida não é trabalhar, comer, respirar, andar, trabalhar, voltar, se divertir, sair e entrar. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, a vida está nele, tudo está nele, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a vida está nele. Quando eles comeram, eles foram expulsos de lá. Ou seja, a vida de Deus que se encontrava com eles toda a viração do dia, toda a tarde eles se encontravam com Deus. Deus se apresentava a eles. Imagina, irmãos, o Criador do universo, à tarde Adão e Eva conversavam com Deus pessoalmente. Eles foram expulsos e não tiveram mais comunhão com Deus. Isso é morte. Estar longe de Deus é morte. Você pode estar respirando, comendo e bebendo, dormindo, mas isso é morte. Quem está longe de Deus está morto. Por isso que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2 e vai dizer assim: ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, e ele nos tirou da potestade das trevas, do filho da desobediência, daqueles que estavam debaixo da ira, e ele nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Então nós estávamos mortos, ele nos deu vida, porque a vida está nele. Então às vezes nós vamos caminhando, nós vamos seguindo, nós vamos vivendo com os nossos paradigmas e vamos indo com os nossos eu acho, eu penso e tal, e formatando um tipo de carreira cristã nosso. E aí de quem falar que não é bem assim? Aí de quem falar? Então é uma vida cristã nossa. Jesus falou assim: examine a Escritura, João 5,39, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando ele diz examine a Escritura, aí a gente diz: eu vou para o culto hoje, então eu leio a Bíblia. E dia que não tem culto? Dia que não tem culto, deixa a Bíblia aí. Então a gente moda, a gente vai levando as coisas de qualquer jeito.
A Bíblia fala assim, Paulo vai dizer, orai sem cessar, orai em todo o tempo. Jesus diz, orai e vigiai para que não caia em tentação. Você conhece algum crente que ora, irmão? Que ora mesmo, verdade? Conhece algum? Conta no dedo da mão assim. Ó pastor, fulano, beltrano, são pessoas que oram mesmo. Conhece? Me apresenta. 5 pessoas que oram. Por quê? Porque não precisa, irmão. A gente precisa. A gente agora tem smartphone. A gente ora pelo WhatsApp. A gente manda versículo pelo WhatsApp. Aquelas frasezinhas de autoajuda. Uma coisa assim. É isso que Deus está mandando dizer. Hoje é o dia da sua vitória. Aí o crente diz, aleluia, Jesus. Então Deus pode usar de uma maneira assim, de um choque, para que a gente fale assim, peraí, deixa eu rever meus paradigmas. Deixa eu rever os meus conceitos. Eu acho que eu não estou caminhando para o rumo que Ele quer. Então com Paulo precisou de uma medida extrema. Eu vou dizer mais, Deus quer usar a sua vida porque todo cristão tem uma missão, todo cristão tem uma vocação, todo cristão tem um chamado. Deus não chamou ninguém para ser espectador de culto aos domingos. Deus tem uma missão por cada um de nós. Nós precisamos nos encontrar com esse chamado, com essa vocação, senão nós nunca seremos felizes. Você pode conquistar o que você for, você pode ser pós-graduado, você pode comprar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, viajar para o lugar que você mais deseja. Isso nunca vai te satisfazer, porque Deus preparou que você seja o que Ele quer que Ele seja, que você seja. Nossa, que barulho tudo agora. Entenderam nada, né? Mas vocês entenderam. Não é o que eu sou ou o que eu quero ser. Deus planejou algo ao seu respeito, ao meu respeito. Eu jamais seria feliz se não estivesse fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu jamais seria feliz trabalhando no horário comercial, como em profissional de venda, ou seja lá qual for, mesmo que ganhando bem, mesmo por comissões gordas. Eu jamais seria feliz se não me encontrasse com aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu estou me realizando cada vez mais, porque eu estou buscando isso. E nem não precisa de medida radical, não. Eu estou todo dia dizendo, Senhor, qual é o paradigma que eu tenho que quebrar? Qual é o conceito que eu estou errado? Eu sento para almoçar com o meu lá do Maranhão, ele já me fez repensar coisas, paradigmas. Por quê? Porque eu não preciso de medidas radicais. Eu não preciso de uma cama de hospital. Eu não preciso de doença que mexa com as minhas filhas, para que eu venha pensar, Senhor, o que eu estou fazendo? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Então, irmãos, é assim, Deus, qual é o paradigma que eu preciso quebrar? Será que eu estou construindo uma religiãozinha minha? Um evangelho só meu? Uma tradição religiosa minha? Eu passo em frente ao cemitério? Nós vemos da igreja. Aí cata a Bíblia, Senhor, fala comigo. 1, 2, 3, já. Ah, meu Deus, aqui não. Não. Judas foi se enforcar. Não, isso não é para mim. Não. A gente vai montando algo nosso, pessoal. Segundo, as nossas tradições familiares, as nossas heranças culturais, os nossos costumes religiosos são pilastras, são colunas que precisam ser derrubadas. Que foi o que aconteceu com Paulo. As nossas tradições familiares, heranças culturais, os nossos costumes religiosos são pilastras que precisam ser derrubados. Irmãos, nós, sociologicamente, antropologicamente falando, nós temos uma herança espiritual religiosa de 500 anos de catolicismo romano. Somado a isso, com as religiões afro que se misturaram, somado a isso com o culto indígena e outras religiões orientais que foram entrando nesses séculos todos, nós aqui no Brasil somos uma miscelânea de coisas espirituais misturadas. E aí nós nascemos em famílias com tradições religiosas. Só que um dia Jesus nos encontra e nos leva a nascer de novo. E a gente começa a enxergar um horizonte que não via. E a gente começa a sentir uma certa alegria que a gente não sabe de onde vem. E a gente começa a ser inundado por uma paz que você fala, meu Deus, eu não tenho nem motivo para ter paz, mas eu estou em paz. O que será que está acontecendo? É Deus que está acontecendo na sua vida. Culturas e tal. Tem gente que se converteu, nasceu de novo, começou a viver o Evangelho, mas ainda acha que o pastor é igualzinho o padre. Que é o pastor que tem
Eu falo, não posso orar pelo irmão que morreu. Posso. Ele está na dispensação de Deus, ele está com Deus, eu oro pelos vivos. Quem passou para o lado de lá não tem mais nada a ver com quem do lado de cá, não há mais possibilidade de comunicação, nem de velar, nem de coisa alguma com quem morreu. Mas a gente vai trazendo culturas religiosas, tradições religiosas. A gente se converte em algum ministério, talvez nesse ministério, irmãos, o nosso ministério parou nos anos 80. Nos anos 80. Tudo que se faz nas igrejas pentecostais da Bíblia é a mesma coisa que se fez até os anos 80. E quando morreu o nosso presidente Epaminondas, que era um visionário, um revolucionário, um cara inteligentíssimo, um homem de Deus, tudo ficou ali fazendo as mesmas coisas, os mesmos cultos, os mesmos grupinhos, varinha, vareta, varão, ensaia, canta, a mesma coisa. Nós temos que quebrar paradigmas, porque Jesus nos ensinou a quebrar paradigmas. O pessoal ia no templo para adorar, e Jesus falava com o pessoal no meio da rua, na grama. O pessoal dizia que no sábado ninguém podia fazer nada. Ele curava pessoas no sábado. Tudo que a tradição religiosa dizia, Jesus vinha e dava um revertério e falava, não é assim. Vocês estão numa religião aí, no farisaísmo, não é assim. Deus nos chama para uma revisão diária de conceitos, irmãos. Pois a base para a nossa vida cristã, para a nossa carreira, para a nossa família, tem que ser a palavra de Deus. As pessoas ou nós mesmos queremos adaptar o Evangelho e encaixá-lo em nosso estilo de vida. E isso vai nos causar uma enorme decepção. Enorme. Pois o Evangelho não vai se encaixar no estilo de vida de ninguém. É o nosso estilo de vida que vai ter que se moldar ao Evangelho. Senão não é Evangelho. Por isso que Jesus disse assim: aquele que não renunciar a si mesmo e não tomar sobre si a sua cruz, não é digno de ser meu discípulo. Então, se não houver essa revisão de conceito, espera um pouco, deixa de tempos em tempos fazer uma análise, espera um pouco aí. O que eu estou vivendo? O que eu estou vivendo? Hoje no nosso grupo, eu fiquei aqui com os irmãos, um grupo de homens aqui no nosso discipulado, entramos num assunto sobre a importância da igreja. E a gente comentou algo sobre o que tem acontecido muito dos anos 90 para cá, das pessoas que dizem agora que não precisa mais de ter igreja, de estar vinculado a uma comunidade local, a uma igreja, sujeito ao pastorado, uma liderança cristã. Não precisa, eu posso ser cristão avulso, eu posso seguir carreira solo, eu posso, vez ou outra, chamar lá 2 ou 3 em casa, tocar um violão, cantar uma canção, fazer uma oração, porque afinal de contas, onde estiverem 2 ou 3, ele está presente. Então tem gente moldando o Evangelho para poder viver sem prestação de conta e fazer o que bem entender do jeito que quer. Gente, isso vai ser frustrante. Então nós precisamos rever esses conceitos e romper com esses paradigmas. O que é que eu trouxe do lado de lá, como herança, como tradição, seja lá de onde eu era? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e a partir de agora tudo se fez novo. Porque tudo isso provém de Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e em nós e nele colocou em nós a reconciliação, o Espírito, a unção para reconciliarmos com Deus e as pessoas. Terceiro, olhando para o apóstolo Paulo, para aquela cena fantástica, extrema e radical que ele passou com Deus, e tudo que aconteceu na vida dele depois, quanto mais radical for a transformação, quanto maiores forem as mudanças causadas pelo Evangelho em nossas vidas, mais reuniremos condições para sermos instrumentos de Deus. É meio que proporcional. Quanto mais radical for a transformação, as mudanças que o Evangelho produz no caráter, na vida, na forma de enxergar, na cosmovisão,
visão do mundo, no entendimento, mas reuniremos condições para sermos instrumentos de Deus. Paulo, por exemplo, passou de perseguidor para perseguido, de um fariseu candidato a sumo sacerdote, possivelmente, que eram saduceus, mas Paulo tinha um potencial muito grande, quem sabe mudava o sistema, conceituadíssimo em Jerusalém. Ele passou a ser o maior evangelista, o maior apóstolo, o maior teólogo da história, com um legado sem precedente para a igreja de Jesus Cristo, por causa da radicalidade da sua transformação e conversão. Então, esse rompimento de paradigma, desses modelos, dessa forma religiosa, quanto mais a gente romper com isso, porque eu ainda acredito, irmãos, que Deus tem ainda algo mais. Algo mais. Eu já comentei com vocês, por exemplo, do pastor Enéas Tonini, da Batista do Povo na Liberdade. Ele completou 101 anos. O ano passado fez 100, fizeram uma festa de centenário para ele. E esse ano 101, o pastor Enéas Tonini. Aos 65 anos ele era o pastor de uma mega igreja batista. Aos 65 anos ele era reitor do colégio batista. Ele tinha uma vida confortável, pastor de uma igreja grande. Batista não tem salário de pentecostal da Bíblia, o negócio é upgrade, o negócio é diferente, o pastor lá. Aí Deus fala com esse homem, o Espírito Santo fala com esse homem e diz: você vai sair por esse país e por esse mundo, porque eu tenho algo maior para fazer na sua vida. Ele olha e diz: mas eu tenho 65 anos de idade. E Deus diz: e daí? Moisés começou com 80. Ele deixa a reitoria do colégio, passa a direção da igreja batista e sai por esse mundo pregando o evangelho. E aonde você ouvir dizer nesse país e fora dele sobre igrejas batistas renovadas, você pode associar isso a Enéas Tonini. Inclusive uma certa igrejinha lá em Belo Horizonte chamada Batista da Lagoinha, Enéas Tonini, 30 anos atrás. Então, meus irmãos, Deus tem algo a fazer conosco. Deus tem algo a fazer a partir da sua vida. Mas é necessário quebrar os paradigmas. Porque se a gente disser: Senhor, eu tenho zelo, eu sou zeloso, Paulo disse isso. Só que quando ele rompeu os paradigmas, Deus tinha muito mais para ele do que uma confortável vida de fariseu da época. Vida regalada. E o fariseu da época tinha uma vida regalada, vida boa, faltava nada, eles viviam bem, vestiam bem. Mas Paulo tinha algo muito mais precioso da parte de Deus. Deus tem para a sua vida também. Quarto e último lugar, quando realmente mudamos, quebramos paradigmas, as nossas oportunidades também mudam. Ou seja, você está insatisfeito com a vida? Você está insatisfeito com a tua carreira cristã? Você está insatisfeito com o ministério? Você está insatisfeito com a carreira profissional? Você está insatisfeito com o seu casamento, com a sua família? Faz o seguinte: abra-se, desarme-se e diga: Deus, eu quero romper paradigma, porque eu estou insatisfeito com o que eu estou vivendo, porque não é suficiente. Eu acredito que o Senhor tem mais. Eu acredito que há uma fonte que jorra do céu sem fim. Então abra-se, desarme-se. Eu sei que você está me olhando ao mundo e está assim: meu Deus, estou com fome, quero ir embora, quero ver os gols do Brasil. Será que é gol do Brasil? Sei lá. Eu não vim aqui para escutar isso, ou coisa cansativa. Aliás, eu não sei porque vocês vêm aqui todo domingo. A gente sempre prega essas coisas. Vocês gostam de levar essas cacetadas, é isso? Mas a gente tem que levar isso e tomar jeito. Teve um irmão que falou para mim: legal, eu gostei. Eu falei: é isso aí, cara. Ele falou: pastor, o meu problema é tomar vergonha na cara. Eu falei: é isso. Agora você entendeu. Agora a coisa vai funcionar. Ai, eu tenho uma fraqueza. Ai, eu não consigo. Ai, não sei o que lá. Ai, eu quero, mas não
aleluia. Fala com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Deus, quais são os paradigmas que eu preciso quebrar? Eu sei que Deus ainda não fez de mim o que Ele quer fazer, mas eu sei que Ele já começou, e isso me causa uma alegria muito grande. E eu também sei que eu não cheguei lá, mas eu sei que eu estou no trilho. Não estou fora dele descarrilado como um trem que escapou do trilho e capotou. Eu estou no trilho. E eu sei que Ele ainda tem muito a fazer. E eu sei que eu preciso quebrar muitos paradigmas. Então essa é uma noite que você pode falar com Ele sinceramente. Deus, quais são os paradigmas, hein? O que será que eu preciso rever? Quais são os conceitos que eu preciso mudar, Senhor? Ou então, como esse irmão querido, dizer assim: Deus, já entendi, eu preciso tomar vergonha na cara mesmo. Então, o negócio é esse, não é outra coisa não. Eu preciso tomar vergonha na cara e seguir. Eu finalizo com vocês com o texto de C.S. Lewis, grande pensador do século XX. O texto se chama Mudança, um diferencial presente nos vencedores. Diz assim esse pensador C.S. Lewis: mudança. Espero que essa palavra não o assuste. Que em vez disso, ela o inspire. Um ser vivo se distingue de um morto pela capacidade de mudanças que ocorrem com ele a todo instante. A mudança é uma prova da vida eterna. Nada pode se desenvolver sem mudanças. Aqueles que não podem mudar de opinião, não podem mudar nada à sua volta. Aqueles que não param vez ou outra para repensar suas ideias, seus valores, seus conceitos e principalmente sua espiritualidade, correm um risco enorme de tornar-se um brilhante fariseu. A verdade é que a vida está sempre em algum ponto crítico, pronta para sofrer mudanças. As pessoas esperam progredir sem que nada mude. Isso é impossível. Existem pessoas que são semelhantes a um relógio de parede que para de funcionar em determinada hora e que permanecem para sempre com a mesma idade espiritual. Você precisa mudar e reconhecer a mudança como sua maior aliada, não como sua inimiga. Quem nunca muda de ideia, quem nunca contraria seus paradigmas, nunca corrigirá os seus erros. O fato é que a estrada para o sucesso está sempre em construção, e às vezes temos que derrubar algumas paredes tortas e levantá-las de novo na vida. Você não pode se tornar o que está destinado a ser, permanecendo sempre o mesmo. Somente os tolos e os mortos não mudam de ideia. Os mortos porque não podem, os tolos porque não querem. Qualquer um que pare de aprender é um velho, esteja ele com 20 ou com 80 anos. O diferencial dos grandes homens de Deus não está na capacitação que receberam dele, mas sim no quanto estiveram dispostos a romper com seus paradigmas e se sujeitarem às mudanças necessárias. Pedro vai dizer para nós no capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos ancestrais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.